A crise energética que o país enfrenta gerou como reação a promoção de um leilão emergencial para a compra de energia, promovido pelo Ministério de Minas e Energia no final de outubro desse ano. A boa notícia é que 70% dos projetos que venceram o leilão serão sediados no estado do Rio de Janeiro. Essa pode ser a semente de um projeto ainda maior, a Rota 4B, que prevê que o escoamento de gás natural do Campo de Bacalhau seja feito por Itaguaí. Tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo. Para falar sobre a Rota 4B e as perspectivas de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, está aqui comigo o diretor-geral da Alerj, Wagner Victer. Oi, Wagner. Um prazer estar aí falando com você, Geisa, e todo mundo aí que acompanha o Fórum Permanente e que está sempre olhando o que tem de evolução através dos nossos canais e da TV Alerj. Wagner, explica para a gente o que é a Rota 4B e o que é esse anúncio recente, né, o leilão e todas as atividades que estão acontecendo em torno dessa temática do gás natural, botam o Rio de Janeiro de novo nessa rota aí de desenvolvimento, né, e podem trazer perspectivas positivas na instalação de novas empresas, enfim, toda uma dinamização da economia a partir do gás. Olha, Geisa, eu tenho um grande prazer da vez que eu desenvolver e modelar projetos. Sempre fiz isso na minha vida, por ser engenheiro e na minha trajetória profissional. Desenvolvi projetos importantes aqui para o Rio de Janeiro, especialmente o Porto do Açu, o Complexo Barra do Furado. E, há um tempo atrás, em função do crescimento da produção de gás no litoral do Rio de Janeiro, e as pessoas, às vezes, acham que a Bacia de Santos ela fica somente na região de Santos, eu identifiquei um grande potencial para nós atrairmos uma grande produção de gás, cerca de 15 a 20 milhões de metros cúbicos dia, entrando pela Baixada Fluminense e, com isso, desenvolvendo ali um hub. O que é um hub? Um conjunto de atividades lastreados para o aumento de oferta do gás. O Rio de Janeiro está recebendo novas rotas, futuramente de gás. A próxima rota, que deve chegar no próximo ano, é a rota de Maricá, onde já está previsto uma UPGN, que é um tratamento de gás para a produção. Então, nós vamos ter um hub na área leste da Baía de Guanabara. Devemos estar recebendo uma nova rota também em Macaé, do próprio Equinor, já anunciada, mas ainda não implementada. E a Rota 4B e 4A, que por acaso eu estava estudando, eu verifiquei que também constava do estudo da EPE, que é a empresa criada no passado para desenvolver projetos para o Ministério de Minas e Energia. Bem, existe um conjunto de campos, onde o principal é o Campo de Bacalhau, operado por uma concessionária norueguesa. Esse não é da Petrobras, é Equinor. Os noruegueses são muito tradicionais na produção de petróleo e muito sensíveis ao desenvolvimento. A Equinor deriva de uma estatal chamada Statoil. E há, nesse campo, por ser na divisa, duas opções. Ou a Rota 4A, entrando por São Paulo, Santos, ou a 4B, entrando pelo Rio de Janeiro, por Itaguaí, ou a reinjeção do gás, ou a não utilização do gás. Então, nós fizemos uma modelagem de projeto, com autorização do próprio deputado André Celiano, discutindo com a nossa assessoria fiscal, com o técnico. Envolvi meu filho Francisco, estudante de engenharia, está se especializando na área de energia, e desenvolvemos um projeto todo na dependência da entrada do gás no Rio de Janeiro. Ou seja, ao invés de implantar a 4A, implantar a 4B. E nesse estudo, claramente, a gente coloca as virtudes que o Rio de Janeiro tem em relação à Rota 4A, aqui em São Paulo, e que são claras, são muito fortes, o que tornam essa rota uma maneira imbatível. A primeira questão é que nós temos hoje uma bacia aérea, do ponto de vista ambiental, para gerar projetos de termalicidade, bastante favorável na região da Baixada Fluminense, ali de Itaguaína até Paracambi. Nós temos potencial para injetar energia. Geralmente, o gás produzido, você pode gerar termoeletricidade, até porque foi construída recentemente uma linha de transmissão que vem do norte do Brasil e termina na Baixada, em Paracambi, feito pelos chineses da State Grid. Nós temos um porto ali fantástico, um porto ainda que tem espaço para botar novas cargas, que é o Porto Sepetiba, hoje conhecido como Itaguaí. E com isso você gera o potencial de voltar a produzir fertilizantes que está no próprio projeto do BNDES. Nós temos a possibilidade de agregar valor ao minério que é exportado por Mangaratiba e hoje
ali pelo Porto de Sepetiba, que é uma operação chamada HBI, Hot Briquette Iron, também estudado pelo BNDES. Então, se você tiver o gás barato, você agrega valor e exporta o minério com maior valor. E, principalmente, nós temos um arco rodoviário metropolitano que sai ali da região de Itaguaí do Porto, circunda toda a Baía de Guanabara até o outro lado, ali na BR-101, ligando, onde você pode implementar um conjunto de condomínios industriais que, a partir de um gás com preço diferenciado, considerado um hub, você vai ter uma geração de emprego muito grande, extremamente importante, além de outras aplicações ambientais. Nós temos duas grandes siderúrgicas, que é a Gerdau e a antiga Cozigua, e a Ternium, que é a antiga CSA, que trabalham muito com carvão e caminhando para o gás desde que preço competitivo, nós teríamos um ganho ambiental. Ou seja, o Brasil tem que começar a pensar como os projetos energéticos eles podem agregar valor além da venda do gás, mas sim valores econômicos para que o Brasil possa sair da crise. E todas as características São Paulo não tem, porque São Paulo você chega num porto totalmente engarrafado, você tem problemas ambientais gravíssimos, bacia aérea, você tem uma serra que você, se tiver que levar o gás para o consumo, você tem que subir aquela serra extremamente complicada, você não tem naquela região direto siderúrgicas, você não tem terrenos baratos e livres como tem na Baixada Fluminense, e do ponto de vista da questão do desenvolvimento, o ganho econômico da Baixada seria muito maior. Então, a gente lançou esse debate com a sua participação, já falamos no fórum, o André Ciliano incorporou isso na sua agenda, colocou nas discussões... Debate sobre o Fundo Soberano, né? Do Fundo Soberano, e o assunto cresceu, falamos na Fejan, e a própria Equinor, não tenho a mínima dúvida, talvez ela possa ainda não estar falando, e eu soube agora que assumiu uma pessoa muito competente, que conheço do passado, que é a Cláudia Brum, da Equinor, porque desenvolvi projetos com ela quando era secretária de Energia, e ela era da El Paso, uma pessoa muito competente, vai considerar isso. Além do mais, Geisa, tem um lado estratégico, porque, na realidade, a Equinor, quando traz o gás para o Rio de Janeiro, ela pode participar de outros pedaços do business, da própria PGN, que vai produzir matéria-prima de petroquímica, GLP, gás, coisa que em São Paulo talvez ela não consiga, porque vai ter conflito de interesse. Quem opera a distribuição lá são empresas concorrentes dela, no business, que é a Shell, a Cosan. Então, eu não tenho a mínima dúvida que esse é o melhor projeto que a gente pode ter no Rio de Janeiro, hoje, de desenvolvimento para o futuro. E vai ficar no Rio de Janeiro. Só não vai ficar no Rio de Janeiro se houver um direcionamento equivocado do ponto de vista econômico. E esse debate é muito importante, as pessoas, entidades que participam do fórum, estarem muito atentas. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando no segundo bloco do programa. Você que está assistindo a gente, fica aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Wagner, você falou alguns pontos aqui importantes, mas para o grande público, né? Talvez não seja tão claro o que aconteceu no mercado de gás e de que forma, né, os estados precisam também se mobilizar nessa discussão. Mais do que os estados, na luta aí pelas rotas 4A por São Paulo ou 4B pelo Rio de Janeiro, o que isso pode trazer de desenvolvimento regional e local? Você está falando exatamente da possibilidade de passar do gás estar em um lugar que antes ainda não chegava. E, a partir daí, se desenvolver uma série de outras... o gás é insumo para muita coisa, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode desenvolver a partir dessa rota e da oferta de gás no nosso território fluminense? Olha, Geisa, o gás, o Rio de Janeiro nunca aproveitou sua potencialidade de gás. Na ocasião que eu fui secretário de Energia, a gente conseguiu expandir o gás para o interior, especialmente para a termoelétrica, trouxemos as 5 maiores termoelétricas do Brasil, para o GNV. Só a capital tinha gás, nós levamos a mais de 20 municípios. Porém, do ponto de vista de preço, nós, indiretamente, sempre subsidiamos o Brasil. O próprio gasoduto Brasil-Bolívia, ele foi feito, subsidiado, para trazer gás para São Paulo. Era cerca de 38 milhões de metros cúbicos. Muito do gás aqui produzido, hoje ele é reinjetado. Mais de 50% do gás da Bacia de Santos, ele é reinjetado. Então, se você desenvolve projetos
economicamente viáveis, com preços competitivos, você tem muito a desenvolver. Um bom exemplo do potencial, e logicamente até com preços de gás superiores, é o que aconteceu essa semana no leilão da Portaria 24 do Ministério de Minas e Energia, onde o governo federal fez uma chamada para projetos emergenciais para gerar energia para enfrentar a crise hídrica, e a maioria dos projetos, acredito cerca de 70% dos projetos, são projetos a partir de barcaças, gerando energia para gás, e o Rio de Janeiro foi vitorioso. E a maioria entrou justamente por Itaguaí, dentro da lógica que ele tem. Então, a gente acha até que esses projetos vão ser a semente inicial para desenvolver o hub. E o gás, ele não é meramente o energético, que deve chegar mais barato e não um preço parametrizado com preços internacionais. Ele traz ganhos, inclusive, de matéria-prima. O gás ele é rico. Então, você, quando vai no gás, numa PGN, você pode, na separação do gás, antes de usar numa termoelétrica ou usar num aspecto energético, você pode produzir o GLP, que é o gás de cozinha, você pode produzir gasolina e pode produzir uma outra coisa, que são a matéria-prima para a petroquímica. E, coincidentemente, na Baixada, nós temos indústrias petroquímicas. O próprio Polo Gás Químico, oriundo de um projeto do passado que foi desenvolvido, também fui secretário, e a antiga planta da Suzano, hoje, as atividades da Braskem. Ou seja, nós temos aqui no Rio de Janeiro, de maneira imbatível, uma demanda na região da Baixada para mais de 20 milhões de metros cúbicos de gás dia. Até a própria ideia que se aventava no passado de criar uma zona de processamento de exportação, uma ZPE, em Seropédica. E essa ZPE, como os condomínios industriais, eles seriam potencializados como projeto de país com energético mais barato. E eu acho que o caminho é por aí. A gente tem que parar de pensar desenvolvimento econômico, especialmente energético, a partir de concessões, como um mero business para o operador, e sim uma visão, além da financeira, mas a visão econômica. E aqui no Rio é imbatível. Se fizer em outro lugar, eu acho que a gente vai estar comendo muita mosca. Agora, para que isso aconteça, né, nessa guerra fratricida entre estados, a gente percebe que há também que o Estado tomar uma posição de defesa em relação a isso. Há uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Em termos desse lobby para o Estado do Rio de Janeiro, qual deveria ser o desenho e como essas instituições poderiam se engajar nessa discussão, entendendo que elas podem também atuar em diversos pontos, reforçando a importância da Rota 4B para o desenvolvimento de uma região, enfim, está aqui na nossa região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, logo tem mão de obra e tem possibilidade, tem demanda também para poder ser desenvolvida. Olha, Geisa, isso que nós estamos fazendo agora é um passo importantíssimo, fundamental. Nós já realizamos esse debate na FEJAN, no Conselho de Energia, lá com a Magda Chambriard, já escrevemos artigos, estamos sempre falando do tema em diversos fóruns, e esse é o primeiro aspecto, é consolidar o conhecimento, o entendimento que aquilo tem uma lógica. Assim que se desenvolve um projeto. Quando a gente começou a fazer o Açu, ou o Polo Gás Químico, a gente desenvolve a partir de um sonho, de uma lógica. Depois você vai gerar o detalhamento. O que nós estamos fazendo, e essa gravação vai chegar para muita gente, para muitos empreendedores, eu tenho rodado, eu falo com todo mundo, eu tenho ido a empresários, já fui o pessoal da siderurgia, já fui a distribuidora de gás, todos os grandes players, no momento aí que fui empoderado como um motivador, um catalisador, eu tenho conversado, até porque não é da Petrobras, é até um player internacional, que é a Equinor. Eu acho que o primeiro aspecto é esse. Segundo, você detalhar projetos e conversar com os principais clientes. Tem que ter uma conversa próxima à Vale para ver como a HBI se torna viável, tem que conversar com a Ternium para ver como se torna viável o gás substituição ao carvão e os ganhos ambientais, a mesma coisa com a Gerdau, tem que conversar com operadores de termoelétrica, tem que ver quem são os players para fazer o PGN. Eu acho que identificar os principais consumidores é fundamental para alavancar, porque eles vão ser sócios da ideia e pode ser que vão dar o mínimo de demanda para viabilizar. Volto a afirmar que nós temos uma condição que São Paulo não tem. São Paulo, eu custo a crer que a Equinor vai pensar, logicamente, em entregar um gás onde ele não possa entrar mais à frente. Ela não é meramente um operador de produção de petróleo no Brasil, é um player que vai estar de olho também em como desenvolver. E e eu conheço muita estatória, já estive na Noruega diversas vezes, já levei missão. Os noruegueses talvez sejam mais próximos com o pensamento desenvolvimentista, pelo próprio conceito da Noruega. E acho que isso
vai em frente e depois a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental, que é isso que o André está fazendo e muitos deputados estão fazendo, vejo o Luiz Paulo discutindo, é criar condições financeiras, tributárias, o Fundo Soberano é um, até para financiar, por exemplo, condomínios industriais que venham se alavancar a partir do gás. Então, geram demandas mínimas. Eu acho que essa construção está indo muito bem e o governo do Estado ele já percebeu também e está se incorporando nessa luta, porque esse é o melhor projeto que nós temos para o Rio de Janeiro, junto com a chegada do gás em Maricá com o PGN, que, infelizmente, tira um outro projeto que era muito mais importante, que era o Comperj. E acho que é a única coisa, de fato, que a gente tem firme para a Baixada nesse momento. Você trouxe um ponto importantíssimo, que é o tema do nosso terceiro bloco, que é a questão da sustentabilidade. O gás natural é um combustível também de transição numa década que é a década da ação, da Agenda 2030, e que várias mudanças vão precisar ser feitas, inclusive na forma de produzir, e utilizando esse combustível a gente está ajudando nesse processo. Então, fiquem com a gente. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas. Estamos de volta com o diretor-geral da Alerj, o engenheiro Wagner Victer, para falar sobre a Rota 4B. Wagner, a gente conversou nos outros dois blocos sobre a importância estratégica desse projeto para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro nos próximos anos. Agora, é importante também falar sobre essa questão da sustentabilidade, né? De que forma também trabalhar essa rota, também trabalhar a chegada do gás nas matrizes industriais que podem ser construídas em torno dela, pode ajudar também nessa questão da sustentabilidade. Olha, o gás ele sempre tem uma contribuição muito importante para o meio ambiente. Por exemplo, quando a gente desenvolve um projeto desse, a gente simula talvez um aumento de quantidade de postos de GNV para mais 150 postos na Baixada. E os veículos, a GNV, logicamente, até tem um gasto para o taxista, porque ele usa muito, é muito menor, logicamente, acaba sendo um processo de transferência de renda, mas você tem um nível de emissão muito menor. Muitas operações hoje, especialmente siderúrgicas, da Gerdau, da Ternium, eles teriam uma retirada do processo de emissão muito positiva na hora que tem o gás, logicamente, ele tem que ter preço. Então, a entrada do gás, ele tem um ganho, ele torna a nossa atividade da indústria, a nossa atividade de mobilidade, ela muito mais limpa, muito mais adequada, Geisa, a um Estado produtor de petróleo e gás. Nós temos esse ativo, esse asset. A produção de gás, ela é sensacional e a gente não pode abrir mão dela. Até porque, como disse, nós já subsidiamos esse diferencial para outros estados. Diferencial que estados nós têm, por exemplo, o Centro-Oeste ele tem um diferencial onde gera o emprego do agro. E o agro não paga imposto aqui, porque pela Lei Candir, mas nós somos os portos, efetivamente, que exportamos. E sem os portos, ele não consegue, muitas vezes, não só aqui, Rio, São Paulo, Paranaguá, eles não conseguem exportar. Minas Gerais, o imposto, a geração, inclusive, da contribuição hoje na mineração, que substituiu o CEFEM, é pago na mineração. Hoje, que você paga nos terminais de minério, é uma questão muito pouco. Chega o gás, tem que ser o nosso diferencial. Cada um tem o seu diferencial. E esse diferencial, a gente não pode abrir mão de maneira tímida ou omissa para outros estados, especialmente quando nós temos vantagens comparativas. É inadmissível que a gente chegue a uma linha de 500 kV em Paracambi, cruzando de norte a sul, feito pelos chineses, e a gente não esteja injetando energia aqui, que a gente pode gerar energia pelo próprio gás. Então, essas questões, e isso é fundamental na modelagem de projeto, elas devem ser percebidas. As externalidades, os ganhos econômicos e os ganhos ambientais, eles devem ser considerados. E tem um ponto nisso, né, Wagner, que é uma mobilização positiva apartidária, porque não é uma questão de partido. O partido tem que ser o Rio de Janeiro. Então, é necessário também esse diálogo com a bancada federal, com todos os atores envolvidos nesse processo, para poder reforçar a necessidade e a importância
da construção dessa rota para esse desenvolvimento. Então, assim, é um esforço também, você falou, de estar falando com todos os players, que precisa acontecer, né? A gente precisa também brigar pelo nosso desenvolvimento aqui do Estado. E entendendo que a gente tem uma grande concentração de habitantes na região metropolitana e que esse tipo de chegada desse combustível ajuda muito, né, a pensar futuro e a pensar o que pode ser desenvolvido no entorno dessa rota. Ô, Geis, esse é um aspecto muito importante. Na hora que a ALER desenvolve o Fundo Soberano e o Estado concorda recebendo o adicional de royalties, participações que venham a ser gerados, esse Fundo Soberano, como o próprio André tem colocado, ele pode servir para criar condomínios industriais ao longo do arco rodoviário, que, se não for ocupado com projetos desses, pode ser ocupado por ocupações irregulares. Ele pode estar criando fundos de financiamento à operação para desenvolver empresas, e se ainda tem um gás com valor diferenciado, e você pode criar preços diferenciados, basta aprovar como processo na agência reguladora, você potencializa toda aquela região. É a mesma coisa a ZPE. E essa região, ela tem um grande porto. Então, a gente tem todas as condições que devem ser pensadas como estratégia, com benefícios, e que a gente alavanca muita coisa. Eu não tenho a mínima dúvida que esse pensamento, você colocou muito bem, ele não tem partido, não tem dono. Eu tenho só a minha dedicação, que eu faço porque eu gosto. Na realidade, eu gosto de fazer. E foi até uma maneira bem boa, que como eu oriento hoje 15 jovens, a maioria de estudantes de engenharia, e eu trabalho muito para eles desenvolverem projetos. E esse eu tive a oportunidade de desenvolver com o Francisco, é meu filho, que sempre, desde pequenininho, vai na área de energia. Ele praticamente nasceu eu sendo secretário de energia. Então, ele me ajudou, porque todas aquelas modelagens de ferramentas que você não tinha no passado, hoje você tem. Eu trabalhava na Petrobras quando desenvolvia um duto, basicamente a gente marcava um mapa na parede e botava as taxinhas, e com meu amigo Marco Antônio da Rocha Tristão, eu ficava pensando. Hoje não, tu modela tudo na internet, com sistemas modernos, e isso até me atentou para uma coisa que eu não tinha essa expectativa. Quando eu fui modelar as duas rotas 4A e 4B, quando a gente vê a distância, apesar do campo estar mais para dentro da divisa de São Paulo, a distância é a mesma. Não tem, a distância é pina, não há diferença nenhuma entre levar para o Rio ou para São Paulo. Não, aqueles que falarem, vai levar o gás que está em São Paulo para o Rio. Não, apesar de gás do Rio, sempre tem para São Paulo. A distância é praticamente a mesma. Então, os investimentos, inclusive do duto submarino, ele é o mesmo. E o Rio de Janeiro tem perdido muita coisa na área de energia. Basta ver a lei que foi da venda, a permissão da desestatização da Eletrobras, que colocou como compulsória a geração de energia em locais onde não tem gás nacional. Praticamente alijando, só conseguimos uma pequena emenda do senador Carlos Portinho, mas praticamente alijando grandes projetos do futuro, caso a desestatização aconteça, fora do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter esse posicionamento, cobrar, porque senão as nossas vantagens vão perdendo. Tá aí a indústria naval, que a gente conseguiu retomar, e hoje voltou para o zero. Será que o Rio de Janeiro não vai conseguir efetivamente, aproveitando que hoje a gente tem um presidente da República que é carioca, nós temos ministros do STF que são cariocas, o ministro da Economia que é carioca, o ministro da Infraestrutura que é carioca, o governador que é carioca, todas as vantagens hoje, e esse alinhamento de planetas nós devemos usar, inclusive com a inteligência dos players aí que estão participando do fórum. Tem um ponto importante, né? O slogan desse programa Rio em Foco é aqui política e economia caminham juntas. A gente sabe que, na real, normalmente há uma dissonância. E nesse ponto específico, nesse projeto da Rota 4B, é possível que a gente mostre, né, na evolução e nessa luta, o quanto economia e política caminhando juntas, elas podem gerar ótimos momentos para o Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que é um ponto importante aí de reforçar,
falar, né? O quanto a gente precisa dessa consonância, do entendimento e do jogo político, de chegar e apresentar as melhores condições. O Estado tem já vantagens, mas elas por si só não vão ser capazes de mudar o jogo se a gente não tiver as pessoas brigando por elas. Você é um grande lutador aí e sempre muito ativo, trazendo projetos, trazendo uma forma de pensar como é que a gente projeta o futuro. Então, enfim, queria que você, nesses momentos finais aí do programa, falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão, assim, né? Que eu acho que foi muito legal que você trouxe, né? É preciso sonhar, mas é preciso também fazer com que o sonho vire realidade. Tem uma luta quando a gente acorda todo dia, e essa tem sido a sua recentemente, né? Um dos livros que eu sou autor, que é Cartas a um Jovem Engenheiro, eu criei um diagrama chamado lá de Tervic, que todo mundo usava. O pessoal sabia que Tervic era Victor ao contrário. E eu acho que o sonho, ele sempre acontece. Todo grande empreendimento ele acontece com o sonho. Você tem que acreditar, desenvolver. Eu falo, quando a gente desenvolveu, falava que o Polo Gasquim, falava, não, vamos ampliar o Polo de São Paulo, da Bahia. O GNV, quando a gente falou que ia explodir, no Rio, as pessoas não acreditavam, achavam que o Porto do Açu é um. Eu fui chamado de doido, para cima e para baixo. Acho que até quando eu encontrei um outro doido, que nem o Ai, que acreditou, a gente implementou. Ou seja, dá para fazer muita coisa. E você tem que pegar a ideia, logicamente, essa ideia ela tem que ter uma lógica, tem que ter um substrato de produção técnica, ou pelo menos um projeto conceitual, e depois fazer detalhamento. Eu tenho... anteontem eu liguei para um professor da Rural, que é um professor que eu admiro muito, e até falei com o professor Israel, falei, professor, vamos pensar, a Rural está na área de influência, a Universidade Rural, da área de influência da Baixada Fluminense. E desenvolver e produzir. Na hora que a gente conseguir internalizar, passar isso para a cabeça de todos, o negócio anda. O próprio arco rodoviário, Geisa, eu me lembro que era em 98, eu estava na Fijan ainda no governo de transição do Garotinho, todo mundo achava que era impossível, e a gente chamava de RJ 109. Era só um pedacinho indo à Baixada, e depois foi transformado na BR-493, circundando. Mas todo mundo achava que era impossível fazer RJ 109. Então você tem que ter essa modelagem, tem que ter essa lógica, unir, tem que juntar realmente as entidades, Firjan, Rio Indústria, Associação Comercial, FEComércio, FGV, todos os que podem participar devem se unir, discutir e levantar a mesma bandeira, porque ganham todos no Rio de Janeiro. Wagner, muito obrigada por você reservar esse tempinho aí para conversar aqui no Rio em Foco com a gente. Só para lembrar, o programa Rio em Foco também está disponível em formato de áudio. É só procurar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.